7º ano, professora Elaine falando. O nosso tema de hoje é Lutas e Conquistas de Africanos e Afrodescendentes, parte 1. Em pleno século XXI, ainda deparamos com situações desfavoráveis aos afrodescendentes no país em que vivemos. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população negra, pretos e pardos recebe salários inferiores ao dos brancos, considerando-se a mesma ocupação, cargo ou função, ocupa menos cargo de liderança em grandes empresas e é minoria entre os estudantes universitários, entre outros fatores que indicam o comprometimento de sua caminhada rumo à equidade social. Esses problemas, entretanto, podem ser compreendidos com base em uma análise histórica acerca do passado dos africanos e do afro-brasileiro em nosso país. A exclusão desses grupos acompanha a história do Brasil. Você sabe qual é o significado da palavra cidadania? Pressupõe a existência de um contrato social pelo qual o indivíduo, ao perceber como parte de uma coletividade, tem consciência de seus direitos junto a ela e, em contrapartida, se compromete livremente a cumprir uma série de deveres com essa coletividade. A construção de uma nação cidadã passa necessariamente por uma educação que priorize a cidadania no seu sentido mais amplo, estendendo-a, portanto, a todos os indivíduos. Ao mesmo tempo, a educação deve superar a contradição entre o discurso e a prática. Não basta apenas a intenção ou a vontade. É preciso colocar em prática essa intenção para a construção da cidadania plena. No caso específico dos africanos e de seus descendentes, após o fim da escravidão, a falta de políticas de inclusão social dessa parcela da população, somada ao preconceito e à discriminação, limitou a presença de negros em diversos espaços importantes da sociedade. Por essa razão, mesmo com a abolição, muitos ex-escravizados, sem perspectivas reais de inclusão, continuam trabalhando para seus senhores. Durante todo o século XX, a história dos afrodescendentes foi representada de maneira estereotipada, ofuscando as contribuições dos povos africanos e de seus descendentes na formação social e cultural do Brasil. O descaso dos governantes brasileiros com os afrodescendentes deixou sequelas graves para a vida democrática brasileira. Em pleno século XXI, os povos afro-brasileiros ainda lutam pelo reconhecimento e valorização de sua cultura e pela garantia de direitos básicos. Diversas pesquisas e situações concretas do cotidiano demonstram que a população negra, apesar de todas as suas contribuições, ainda sofre com o racismo, o preconceito e a exclusão. As culturas africanas e afro-brasileiras ainda não são devidamente reconhecidas. Contudo, essa população gradativamente vem superando as barreiras do preconceito e ocupando espaços que lhe foram historicamente negados. Hoje, cientistas, professores, pesquisadores, advogados, atletas, médicos, artistas e intelectuais negros estão cada vez mais se destacando nas mais diversas áreas do conhecimento e do saber. Na segunda década do século XXI, por exemplo, um negro ocupou o cargo de presidente do Supremo Tribunal STF, o órgão de maior poder judiciário brasileiro. A escravidão no Brasil durou quase 400 anos e se estendeu ao longo dos períodos colonial e imperial. O trabalho escravo foi utilizado em larga escala. Os escravizados trabalhavam nas mais diversas atividades, como no plantio de cana-de-açúcar, na extração de minerais preciosos, além de exercerem tarefas domésticas e serviços que exigiam habilidades intelectuais. Trabalhavam, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, nas cidades onde podiam crescer, exercer cálculos de conhecimento de cálculo. Leia o texto a seguir, escrito por Kabengele Munanga, antropólogo e professor da Universidade de São Paulo. Para ele, a identidade negra foi forjada no sofrimento. Essa identidade não surgiu da tomada de consciência das diferenças biológicas,
mas sim de toda uma história que teve o início o expansionismo marítimo comercial do século XV. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente e de seus povos. No período colonial, o cotidiano dos cativos foi marcado por uma variedade de funções. Para acompanhar de perto o desempenho de seus escravizados, muitos senhores não hesitaram em fazer uso de castigos físicos e psicológicos com o objetivo de reafirmar o poder do mando. A aplicação dos castigos ocorria normalmente em lugares públicos para que outros escravizados pudessem ver e repensar suas intenções. Por outro lado, em troca de um bom trabalho recebido, caberia aos senhores proverem seus cativos com alimentação, vestimenta e moradia. Essa relação de correção e de provimentos por parte do senhor ficou conhecida como paternalismo. Você já sabe que a escravidão não foi aceita passivamente pelos cativos. Muitas foram as formas de resistência, como fuga, suicídio, assassinato de proprietários e de capatazes, saques, incêndio em plantações, moradia e formação de quilombos. Mas a luta e a resistência foram mais amplas, abrangendo também a preservação de valores culturais e religiosos e as negociações por melhores condições de vida. Os conflitos entre os escravizados e senhores irromperam com certa frequência, mas também houve acordos e negociações. De maneira geral, os historiadores apontam que a violência se fazia presente quando as negociações primárias fracassavam. Foi com os inúmeros acordos e negociações estabelecidos entre senhores e escravizados que estes puderam usufruir de alguns benefícios típicos dos primeiros. Vamos a um exemplo. Por lei, um cativo era considerado mercadoria e podia ser comprado e vendido a qualquer momento. Entretanto, em função das negociações realizadas entre escravizados e senhores, exceções eram abertas como quando os cativos constituíam família. Nesse caso, vendas de cativos era cancelada para que não houvesse separações de membros de uma mesma família. Como consequência, muitos conflitos foram evitados. O mesmo ocorria com as tão desejadas cartas de alforria. Houve casos em que a alforria era concedida por algum senhor, casos raríssimos. A grande maioria dos casos de alforria, porém, decorria de estratégias e negociações realizadas pelos próprios escravizados, como a coortação, que conquista na possibilidade de o escravizado pagar por sua alforria por meio de parcelas que poderiam ser quitadas num prazo de 3 a 5 anos. Assim, muitos escravizados conseguiram pagar sua própria liberdade. Por se tratar de uma sociedade altamente hierarquizada, onde o trabalho manual era visto como degradante e tipo de escravizados, estes desejavam, de maneira geral, adquirir sua liberdade. Muitos desejavam também adquirir seus próprios cativos. Lutas e conquistas de africanos e afrodescendentes, parte 1. Exercícios propostos. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, que problemas a população negra, pretos e pardos enfrentam? Descreva o conceito de cidadania. Explique como a história dos afrodescendentes durante todo o século XX foi representada. O que aconteceu na segunda década do século XXI? O trabalho escravo foi utilizado em longa escala. Cite as atividades em que os escravizados trabalhavam.